Vamos então começar a falar um pouquinho agora das funções modulares, né? Então, f de x igual a módulo de x. Como é que a gente começa a trabalhar esse conceito? Então, função modular, a gente vai trabalhar aí de um domínio real para um contradomínio também real, f de x de R em R, é aquela que associa cada elemento R, né, o x pertencente aos reais, de tal forma que o módulo também seja real. Para que você tenha o conceito de função, observe que a notação vai ser f de x igual a módulo de x. E o que significa esse f de x? Vai ser o próprio x, quando x maior ou igual a zero, e vai ser o menos x, quando nós temos aqui o x menor que zero. Tá? É o caso nosso inicial lá, da definição de módulo. Se o gráfico é f de x igual a módulo de x, ele é muito parecido com o módulo com o gráfico do f de x igual a x, sem o módulo. Porém, o que vai acontecer com a parte negativa? Ela sempre vai ser refletida, ou seja, ela vai sempre ficar somente positiva. Então, vamos tentar entender isso. Como é que a gente monta esse gráfico aqui? Primeiro passo, a gente vai fazer a construção da seguinte maneira. Vamos construir o gráfico da função onde o f de x é positivo. Então, nós vamos pegar aqui essa parte do f de x igual a módulo de x, aonde que ele é positivo? Para frente do zero. O gráfico continuaria aqui, ó, x igual a x. Só que como a gente quer função módulo, o segundo passo é, onde a função é negativa, a gente vai trabalhar o menos, assim, o oposto do resultado. Então, isso aqui é menos 1, vira 1. Menos 2 vira 2, menos 3 vira 3. E aí o que vai acontecer? É como se a gente tivesse feito aqui uma dobradura, né? Essa parte da função aqui, ó, ela rebate aqui em cima. É como se eu pegasse esse eixo aqui x e fizesse isso aqui com ele. Ó. Eu estou com a folha, eu dobro. Quando eu fizer essa dobra, eu vou estar espelhando a parte negativa na positiva. Então, nós temos aqui o V da vitória. Uhul! Não, não é? Vem comigo, tá? E aí, esse gráfico azul é o gráfico da função f de x igual a módulo de x, tá? Então, toda vez que a gente for fazer gráfico de funções modulares, a gente desenharia o gráfico normalmente e depois a parte que seria negativa, a gente faz ela ficar positiva. Tomando alguns cuidados aí que negativo nem sempre é só maior que zero. Se aqui a função fosse, por exemplo, módulo de x igual a x mais 1, a gente ia rebater isso aqui, tomando um cuidado da onde eu faço ele ficar zero. Se é x mais 1, então ele faz ficar zero no menos 1, então isso aqui, o V da vitória, viria aqui e subiria, tá? Então, a parte positiva e a parte negativa, ela vira toda positiva porque a gente estabeleceu ali o zero da função. No nosso caso aqui é o próprio zero mesmo, tá ok? Então, vamos pegar um exercício aqui, que caiu aí alguns anos atrás, para a gente tentar verificar qual desses gráficos aqui representaria essa função 4 menos módulo de x menos 4, em que condição? Se o x estiver entre 2 e 7, onde o 2 não entra, o 7 entra, e essa equação do segundo grau, x² menos 2x mais 2, se o x for menor ou igual a 2. Tá? Então, observe que em todos os casos aqui, ó, na função, no 2 aqui, eu troco de posição, certo? Então, meu 2 aqui é um divisor de água. Eu tenho um tipo de função antes e um tipo de função depois do 2. Observe, ó. E que é interessante que isso aqui é uma função do segundo grau. Como é uma função do segundo grau, então nós temos que analisar algumas situações, né? Azinho positivo, onde corta o eixo, aquela coisa toda. Então, se a gente bater o zoião aqui, em quase todos eles, o Czinho, que é 2 aqui, é onde o meu gráfico da parábola está cortando. Ó, no 2, no 2, no 2, no 2, só aqui que não, certo? Outra coisa, o Azinho é positivo, então a carinha é feliz, carinha é feliz, carinha é feliz. Então a gente já poderia eliminar aqui o A, desculpa, o item B aqui, né? Porque esse aqui é o A, esse aqui é o B ou C. O item B com o item D a gente poderia eliminar. Fosse chutar, por exemplo, tá? Como é que a gente resolve isso? Então, primeira parte, a gente vai pegar aquela função 4 menos módulo disso e vamos construir aqui valores para x dentro desse intervalo entre menos 2 e 2. Então, primeira condição, quando que isso aqui dá zero? Quando x for 4, beleza? Quando x for 4, nós vamos ter, então, aqui os intervalos 2, 4 e 7. Quando isso aqui for 4, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que substituir aqui
para a gente ver o que acontece antes do 4 e depois do 4 para essa função. Então, aqui 4 menos x, a gente vai adotar como sendo 4 menos x se o x for maior ou igual a 4. Se o x for menor ou igual, menor que 4, a gente vai colocar aqui menos 4 menos x. Então, substituindo aqui, ó, antes do 4. Então, aqui ficaria 4 menos, isso aqui ficaria menos 4 mais x. Então, é o próprio x. Depois do 4 e antes do 7, nós vamos trocar isso aqui por 4 menos x. Então, 4 menos 4, isso aqui menos x. Só que como ele está no intervalo aqui sendo maior, então isso aqui eu substituo os valores, eu vou ter que isso aqui vai ficar menos x, 4 mais 4, isso aqui dá 8. Beleza? Tá. Feito isso, nós temos então aqui a condição do nosso gráfico, que ficaria assim, ó. Nesse intervalo de 2 até 7, o nosso gráfico seria isso aqui, ó. Ele vai até o 4 e depois cai. Certo? É uma função crescente, ó. X igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Então, no caso nosso aqui, a partir do 2. Quando o x for 2 é 2, quando o x for 3 é 3, quando o x for 4 é 4. Quando chegar no 4, vai virar uma função do primeiro grau decrescente, ó. Menos x mais 8. Então, função decrescente. O que acontece quando for 7? 7 mais 8, isso aqui, desculpa, menos 7 mais 8, isso aqui dá 1. Então, essa é a região do gráfico para essa função 1. Para a função 2, nós temos uma equação de segundo grau e eu quero ela antes do 2. Então, o que vai acontecer aqui antes do 2? Primeiro, vamos achar aqui o nosso x do vértice, y do vértice. Observe que o delta deu negativo, então ele não vai cortar o meu eixo x, ótimo. E dessa forma, a gente vem aqui e monta, então, olha lá, carinha feliz, corta no 2. Como eu já conheço essa parte, então o que a gente vai fazer? Vamos unir os dois, e aí o gráfico que resolve o problema é esse aqui, tá? Então, se a gente olhar lá, nas nossas alternativas, o gráfico que mais nos interessa aqui seria esse item, que vai ser o C aqui, ó. Ele vem aqui e aqui para no 1. Cuidado que aqui ele para no 0, tá? Muito parecido, mas tá errado. E o A tá fora, ó, porque teria que ser para cima e para baixo, então tá invertido. Eliminamos os três, ficamos só entre o E e o B. E por que eu eliminei o B? Por que eu eliminei o E? Porque aqui a imagem de 7 é 0 e a imagem de 7, na verdade, é 1. Então, o item C é a resposta do nosso problema. Certo, galera? Vamos resolver alguns exercícios aí, tá? Considere a função real definida da seguinte maneira. F de x é igual a x menos 1 que multiplica o módulo x menos 2, onde o intervalo real, que eu quero descobrir, para o resultado onde o f de x seja maior ou igual a 2, qual o conjunto de solução? Então, quais são as imagens, né? Quais são os x, na verdade, cujas imagens são maiores ou igual a 2. Então, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Por definição de módulo, nós temos que estudar esse x menos 2 aqui. X menos 2, quando que isso aqui dá zero? Quando o x for 2. Então, isso vai ser o próprio x menos 2, se ele for positivo, e vai ser menos x menos 2. Então, ficaria menos x menos 2, menos x mais 2, quando x for menor que zero. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a disputinha aqui, ó. A multiplicação de x menos 1 vezes esse, e eu coloquei o menos em evidência aqui na frente, tá? Porque aqui seria x menos 1 menos o x mais 2. Só que daí eu coloquei em evidência aqui. E aí, nós temos que, efetuando essa multiplicação, uma equação do segundo grau aqui e uma equação de segundo grau aqui. Essa equação de segundo grau para os valores de x maior que 2, ou igual a 2, e essa equação de segundo grau para os valores de x menores que o 2. Tá ok? Então, agora nós vamos estabelecer a seguinte situação. Para que esse f de x seja maior ou igual a 2, nós devemos fazer o seguinte. Primeiro, o x tem que ser maior ou igual a 2 e essa função aqui, então, tem que ser maior que 2. Olha lá, f de x, x quadrado menos 3x mais 2. Ela tem que ser maior que 2. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Esse x continua sendo maior ou igual a 2 e aqui embaixo passo 2 para cá, então fica que x quadrado
menos 3x, ele seja maior que zero. Dessa forma, eu tenho conjunto de solução aqui em cima. X tem que ser maior ou igual a 2. E o x aqui, resolvendo essa equação, nós temos essa seguinte situação. Quando que isso aqui é positivo? Aí você faz aquele estudo de sinal da aula passada. As raízes são 0 e 3, carinha feliz, antes do 0 é positivo, depois do 3 também é positivo. Então tá aqui, ó, x menor ou igual a 0, esse símbolo aqui é de ou, né? É o... isso aqui é notação nossa, tautologia, né? Subiu a palavra aqui agora. Então, isso aqui é isso ou isso. Esse símbolo aqui é o E e esse símbolo aqui é o O, tá? Então, o que interessa para nós? Nessa resposta, que vale para os dois, os valores de x maiores que 2 e o x que esteja antes do 0 ou depois do 3. Então, na interseção desses dois valores, só me interessa o x maior ou igual a 3. Qual a segunda situação? Quando o x for menor que 2. Então, nós vamos analisar o x menor que 2. A nossa função vai ser esse menos x quadrado menos x mais 2 maior ou igual ao valor que eu quero, que é maior que 2. Resolvendo essa inequação, né, esse sisteminha, nós temos x menor que 2, aqui corto 2, fica x quadrado mais x menor que 0, eu multipliquei tudo por menos 1 aqui, tá? E aí nós chegamos à conclusão que na primeira resposta o x é menor que 2, e na segunda resposta, quem que satisfaz isso aqui? Quando o x estiver entre menos 1 e 0. Como é que eu cheguei no menos 1 e 0? Eu fiz o estudo de sinal aqui, ó. Achei as raízes, e aí eu fiz lá, carinha feliz, entre menos 1 e 0. Aí o que me interessa é o valor negativo. Então é aquela partezinha de baixo aqui da nossa parábola, tá? Chegamos à conclusão que x menor que 2 e menos 1 menor ou igual a 0. Quem que é a resposta? Quando for menos 1 menor ou igual a 0. Tá. Desta maneira, qual vai ser o nosso conjunto de solução? Observe que o nosso conjunto de solução é unir essas duas coisas. Essa resposta é válida ou essa resposta é válida. Então, como que ficaria o gráfico, se a gente fosse pensar em gráfico, né? Como seria o gráfico dessa função aqui? Olha lá, é uma parábola que descreve aqui uma carinha triste antes do 2, olha lá, antes do 2. E depois eu teria uma outra parábola que começa aqui do 2. Só que essa parte da parábola não existe porque eu só estou pegando uma parte dela, a partir do 2. Então, esse aqui é o gráfico, na bolinha aberta aqui no 2. Opa, vou voltar aqui. Esse aqui é o gráfico, né? Quando for 2, a bolinha é aberta. Se você substituir 2 aqui, isso aqui dá menos 4, por isso que a bolinha ficou aberta aqui. E se você substituir o 2 aqui, vai ter isso aqui dá 0. Então, bolinha fechada aqui. Vamos para o próximo exercício. Nós temos aqui a seguinte situação. Eu quero saber qual o conjunto de solução dessa inequação, sabendo que esse conjunto é escrito no intervalo do tipo bolinha fechada no A, bolinha fechada no B. E a pergunta é quanto que dá A mais B. Então, eu preciso descobrir qual que é o intervalo que resolve essa inequação. E observe que aqui eu tenho um módulo mais um número, tudo isso dentro do módulo menor ou igual a 2. Então, nós vamos ter que resolver esse problema por partes. Primeiro, tudo que está aqui dentro é um número, e isso tudo que está aqui dentro está dentro do módulo. Como é menor, então nós vamos ter aquela primeira condição. Isso tudo aqui, ó, está dentro do módulo, vai estar entre menos k e k. Então, nosso k é 2. Então, tudo que estava aqui dentro, módulo de x menos 4 mais 1, tudo isso tem que estar entre menos 2 e 2. Então, agora a gente vai fazer aquela operaçãozinha. Subtrai 1 aqui, subtrai 1 aqui, sumimos com 1. Então, caímos na seguinte condição, ó. Menos 3 menor ou igual a esse módulo de x menos 4 e x menos 4 menor que 1. Observe que o módulo de x menos 4 maior ou igual a menos 3, a gente vai esperar um pouco para ver se a gente vai analisar isso ou não. Agora, essa parte eu posso analisar. Ó. X menos 4 menor ou igual a 1. Então, como é que a gente resolve esse problema? Nós vamos fazer exatamente isso. Esse x menos 4 vai estar entre k e menos 4. Então, menos 1 e 1. Chegamos nessa condição. Senhor, mas espera aí. E por que você não vai analisar esse outro lado aqui? Ó? Menos 3 é um número que é menor ou igual
a módulo de x menos 4. Isso tem como acontecer? Não tem, né? Porque isso aqui sempre é positivo. Ó. Isso aqui é sempre positivo. O menos 3 menor ou igual aqui, isso aqui vale para qualquer um. Então, qualquer que seja o valor aqui, está satisfeita essa condição. Então, eu só preciso satisfazer essa condição aqui. Ó. E essa condição satisfaz quando tem um intervalo que vai de 3 a 5. Como ele vai de 3 a 5 é fechado nos dois, então o meu Azinho é o 3, o meu Bzinho é o 5. Logo, a soma de B, a soma de A mais B vai ser a soma de 3 mais 5, que é 8. Fechado? Entenderam? Então, ó, módulo dentro de módulo, faz por partes, vai tirando, vai resolvendo passo a passo, chegamos a uma conclusão bem tranquila. Beleza? Próximo exercício. Vamos complicando um pouco mais, pegando alguns exercícios aí de SPSEC. Quantas soluções, tá? Eu quero saber quantas respostas tem essa equação, sabendo que o conjunto de solução dele é o R. São todos os reais. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Primeiro, tem uma multiplicação de módulos. O que a gente pode fazer? Levar todo mundo para dentro de um módulo só. Então, olha lá. Meio está fora do módulo. Multiplicação de módulo de x com módulo de x menos 3, eu posso multiplicar, porque isso tem uma propriedade lá que é válida. Eu não me lembro agora se é a 4 ou a 5, mas tem uma propriedade lá que é válida. Beleza. Então, ficou meio que multiplica. Nós podemos multiplicar isso aqui na distributiva ficando assim. X² menos 3x. Esse meio aqui, ó, como está dividindo por 2, eu posso passar para cá multiplicando por 2. Então, fica isso aqui 4. Dentro do módulo, eu tirei MMC, então isso aqui fica 2x menos 3 dividido por 2. Posso simplificar o 4 com o 2, porque o módulo de 2 é 2. Isso aqui ficou assim. Porém, esse 2 está multiplicando o módulo, eu posso reincluí-lo aqui, que não vai atrapalhar em nada, porque se eu voltar com o módulo aqui dentro, o 2 aqui dentro, o módulo dele é ele mesmo. Então, eu posso vir com esse 2 multiplicando todo mundo que está aqui dentro. 2x e o 3. Como eu fiquei com uma igualdade de módulos, ou isso é igual a isso, ou isso é igual a menos isso. Então, vamos igualar x ao cubo menos 3, x ao quadrado menos 3x. Vamos igualar 4x menos 6. E vamos cair numa equação de segundo grau aqui, que é x² menos 7x mais 6, igual a 0. Por soma e produto, menos b sobre a e c sobre a, então nós vamos achar aqui 1 e 6. Então, nós temos duas soluções. 1 ou 6 resolve. Então, nós já temos duas soluções aqui. Mas a resposta não é essa. Por quê? Está faltando analisar agora quando que x² menos 3x vai ser igual a menos esse 4x menos 6. Abre a distributiva, traz todo mundo para cá. Eu devo 3, veio 4, ficou 1x para mim. Eu estava com devendo 6, ficou 6 positivo, também para cá menos 6. Dois números que a soma dá menos 1, que é menos b sobre a, e o produto é menos 6. 2 e 3. Como o produto é negativo, um deles. Como a soma é negativa, o maior. Então, x igual a 2, x igual a menos 3. 1, 2, 3, 4 soluções. Então, como eu tenho 4 soluções, a resposta do nosso problema é esse 4. Beleza? Certo, galera? Então, agora, vamos passar aqui para o nosso próximo exercício, que diz o seguinte. Ó. No conjunto dos números reais, o conjunto de solução dessa equação aqui, ó, raiz quarta de 2x mais 1 elevado à quarta igual a 3x mais 2, quantas soluções eu tenho? Então, é vazia, unitária, tem dois elementos. Qual é o conjunto de solução dessa equação? Como é que eu vou resolver agora uma raiz aqui? Então, vamos pensar o seguinte. Lá no começo do nosso problema, eu falei que a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado eu posso escrever como módulo de x. Isso também é válido? Nós tivemos aqui uma raiz quarta de x à quarta, uma raiz sexta de x à sexta, uma raiz oitava de x oitava. Nós temos aqui essa igualdade, que ela é sempre válida. Então, nós podemos trocar esse raiz quarta de 2x mais 1 à quarta como sendo módulo de 2x mais 1, e isso é igual a 3x mais 2. Certo? Tá. O que vai acontecer aqui agora? Vamos prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, nós não queremos resolver esse cara, nós queremos resolver essa raiz quarta. Usamos o artifício de trocar
essa raiz quarta de x4 por módulo de x. Então, vamos resolver essa equação em x do módulo. 2x mais 1 igual a esse 3x mais 2. 2x mais 1 igual a menos 3x mais 2. Então, a condição de k aqui, né? X igual a k, x igual a menos k. Passando o que é x de um lado, que não é x do outro, chegamos à conclusão que o x aqui é menos 1. E a mesma coisa aqui, menos 3x, vem para cá somando, dá 5x, tarará, menos 3/5. Bom, a princípio, seriam duas respostas, certo? Cuidado. Por que cuidado? Por definição, esse 3x mais 2 tem que ser positivo. Tudo bem? Então, qual o valor que satisfaz para nós, para que isso seja positivo? Quando o x for maior ou igual a menos 3/2. Observe que agora, fazendo uma análise, as respostas que me interessariam são o menos 1 e o menos 3/5. Mas o conjunto de solução só é válido quando o x for maior que menos 2/3. E o 3/5 negativo está na frente do menos 2/3, então ele me interessa. Esse cara, menos 1, está fora do intervalo como condição de existência aqui. Então, com base nisso, eu tenho somente essa solução. Se eu tenho somente essa solução, então a resposta do exercício nosso aqui é o conjunto solução unitário. Tá? Então, a letra B aqui é a que acaba satisfazendo para nós essa condição. Até aqui, tá tranquilo, galera? Beleza? Vamos então para mais um exercício aqui. Esse é só para a gente pensar um pouquinho e vocês vão ver que é mais de análise. Seja f de x uma função real. O gráfico gerado pelo módulo dessa função, uma função qualquer, tá? Eu quero fazer o módulo dela. Analisa para mim. Nunca vai passar pela origem? Será? Será que essa função aqui nunca vai dar zero? Não sei. Nunca passará pelo terceiro e quarto quadrante? Então, nós temos aqui o plano cartesiano, primeiro, segundo, terceiro, quarto, sempre lido no sentido anti-horário. A função f de x é real. O gráfico gerado pelo módulo dela é o módulo de f de x. Não vai passar pelo terceiro e quarto quadrante. Ela vai interceptar x somente se o fx for primeiro grau e vai interceptar o y somente se for do segundo grau. Então vamos pensar o seguinte, ó. A única que pode ser correta vai ser a alternativa B, porque passar pela origem ela pode, f de x pode ser zero. Tranquilo. Com relação a interceptar o eixo x primeiro grau e o eixo y segundo grau, isso aqui também é muito relativo. Agora eu tenho certeza absoluta que quando a função tiver o seu módulo, a parte negativa dela vira positiva, então a gente vai ter aí os valores negativos no terceiro e quarto quadrante, eles não vão ser assumidos por qualquer função. Lembre-se que seja qualquer função, não é uma função definida. Você pode até fazer alguns desses aqui passarem pelo terceiro e quarto quadrante, mas aqui eu quero uma função, seja ela qual for. Então, sendo ela qual for, para qualquer situação, a parte negativa nunca vai existir pela definição de módulo. Então, esse exercício aqui é bem bacana, porque ele busca lá a parte conceitual para a gente resolver. Tudo bem, galera? Então, assim, com parte de exercício, né, para a resolução do mesmo aqui, praticamente está aí. Então, eu quero agradecer, né, por vocês estarem comigo até agora. Obrigado mesmo. Essa aula aí, ela ficou mediana, né? Eu coloquei mais ou menos uma hora aí de aula, para não ficar muito cansativo também. Procurei pegar todos os exemplos possíveis, assim, que são exemplos chaves, para que vocês tenham uma noção de como dar sequência, né, para a resolução dos exercícios. Sucesso nos estudos, galera, e que a força esteja sempre com vocês, Jedis. Forte abraço, beijo no coração e vem comigo no tchururururu. Valeu, galera. Tchau, tchau.